Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa live sobre hábitos, construções de hábitos, motivação. E eu, Raniele Rangel, né, serei sua anfitriã em mais um Cá Entre Nós, tão costumeiro por aqui. E eu tô animada pra gente conversar sobre os hábitos, né? Como é que eles se constroem, como é que a gente pode, então, tirar alguns hábitos, considerando que o nosso cérebro, olha como isso é interessante. O nosso cérebro, ele entende hábitos e vícios da mesma forma, eles são construídos no mesmo lugarzinho. Então, olha como a gente precisa estar atenta, né? Perceber realmente que hábitos que a gente quer construir, que hábitos que a gente não quer construir, tá? Que hábitos que a gente precisa retirar pra gente ter uma vida mais leve, mais próspera dentro do que a gente espera. E aí eu separei aqui, né, lógico, um roteirozinho, algumas informações pra gente conversar bem de uma forma mais suave, mais profunda. Tá certo? E uma das primeiras coisas que eu quero te dizer é que a gente escuta muito, né, no dia a dia, aqui nas redes sociais, os profissionais falando, batendo na tecla de hábitos que são construtivos para a nossa saúde, de hábitos que são importantes que a gente mantenha, né? E às vezes a gente não quer dar muito crédito ou nem sabe direito por onde começar. E é para isso que nós estamos aqui hoje, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que tu entenda, né? Qualquer coisa, já pega aí papel e caneta na mão, vamos anotar as coisas que são importantes aqui pra gente, que fiquem, né? Que vocês possam reverberar. A primeira coisa é que a gente é ser subjetivo, né? Isso já é entendido, você que me acompanha aqui já sabe disso. E o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes o que é o melhor hábito pra mim não necessariamente é pra outra pessoa. Agora, a gente também precisa considerar que quando a gente fala de saúde, existem hábitos que colaboram sim para essa construção da qualidade de vida, para essa saúde ser realmente integral e eficaz. E uma das coisas que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, por exemplo, é que quando a cabeça da gente não tá bem, a gente parece que não funciona, né? A gente parece que não consegue avançar em outros campos da nossa vida e a gente precisa ter um pouco de atenção, um pouco de foco, um pouco de cuidado com relação a isso. Então, vamos lá. O que é que seria, assim, universal? Raniele, assim, eu quero ter uma vida mais próspera, eu quero ter uma performance melhor, uma boa produtividade na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações e tudo mais. Que hábitos que eu preciso realmente trabalhar em mim para que eles tragam essa prosperidade, né? Então, alguns hábitos, eles são de comum acordo dentro dos aspectos e dos profissionais da área da saúde, da Organização Mundial da Saúde, e aí eu listei alguns aqui para você ter uma noção, tá? Então, um primeiro hábito, por exemplo, é ter uma rotina de sono. Ter uma rotina de sono, eu bato na tecla aqui pra ti, que não é simplesmente, eu durmo e acordo naquela hora e naquele dia, beleza, né? É ter uma rotina de sono onde durante o dia você se expõe à luz, onde de noite realmente você consegue ter aquele descanso, né? Você consegue entrar num estado profundo de relaxamento durante o teu sono, que você não tem muitas interrupções durante esse sono, que no dia seguinte você acorda descansado. Então é importante ter uma rotina de sono. E aí, volto no ponto lá da subjetividade, né? De repente, um horário que funciona pra mim, pra eu dormir e acordar, é diferente do horário que funciona pra ti. Então, é preciso que você se observe, tá? Pra ver o que é que funciona pra você. Outro ponto, se alimentar minimamente bem, né? A gente bate muito na tecla. Raniele, tu é psicóloga, tu não é nutricionista, tu não é nutróloga, tu não é, né? Ok, sei disso tudo. Mas eu também sei, e eu aponto aqui no consultório, o quanto que, dependendo dos alimentos, da rotina alimentar que você tenha, né? De produtos realmente mais industrializados, menos voltado pra natureza, né? As próprias frutas, verduras e tudo mais. O quanto que você se distancia disso e se aproxima de coisas muito industrializadas, acaba, sim, te deixando mais estressado, né? Às vezes facilita, entre aspas, teu dia ali na tua correria, mas acaba que não facilita o teu bem-estar realmente psicológico, emocional, né? Às vezes não tem um horário adequado pra tu comer. Então, um dia tu toma café, no outro dia tu só almoça, no outro dia tu só janta. Ter essa instabilidade também vai interferir nos teus humores. Então, se alimentar minimamente bem também fala sobre isso. Como é que tá a minha rotina de alimentação, certo? Isso também influencia nos meus hábitos, que influencia na minha mente, na minha saúde mental e na minha saúde emocional. Terceiro ponto, treinar, né?
é minimamente sábio por todo mundo, quanto que tem relevância treinar, e a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o treino é importante que ele seja de forma intensa, pelo menos 150 minutos por semana, né? Isso quer dizer que pelo menos 3 vezes na semana a gente precisa ter um treino um pouco mais esforçoso, certo? Um treino mais que a gente requer um pouco mais de exercício, de rotina, né? De esforço realmente. Deixa eu só lembrar que eu vou anotar que hábitos fáceis, né? Que é o tema da nossa live, ele é igual ao quê? Uma vida leve, certo? Vou anotar aqui para quem tá entrando saber do que a gente tá conversando. E eu vou explicar pra vocês, né? Porque, por exemplo, tudo isso que eu tô dando de exemplo agora pra vocês, de hábitos que a gente precisa estar atento e pode estar construindo, você pode estar dizendo daí, Rani, de fácil não tem nada, essas coisas aí que tu tá falando, né? E por que que eu coloquei esse tema, hábitos fáceis igual a vida leve? Porque a gente precisa aprender a facilitar esses hábitos no nosso dia a dia. Entende agora por que que é fácil? Na medida que eles já estão facilitados e que eles se tornam automáticos, aí a vida fica mais leve. Aí não fica esse peso todo, porque a gente também se alimenta dos nossos pensamentos, tá? E os nossos pensamentos, eles também se transformam em comportamento. Então, quanto mais eu tiver pensamentos pesados, de que eu não consigo, de que eu já tentei esse hábito e não deu certo, e não, quanto mais eu alimentar isso dentro de mim, mais eu vou me distanciar realmente de uma vida leve, porque eu tô carregando peso a cada dia. Então, quando eu falo hábitos fáceis, é que a gente precisa aprender a facilitar no dia a dia esses hábitos, certo? Então, continuando aqui o que a gente estava conversando, recapitulando, tá? Os 3 primeiros comportamentos que vão te ajudar na tua performance dormir com qualidade, se alimentar com qualidade e treinar com qualidade. E a gente vai... São 6, tá? E a gente vai entrar no próximo, ter agenda, né? Eu sempre bato aqui na tecla também contigo o quanto que é importante você ter uma agenda, você se incluir na sua agenda, né? O quanto que isso é valioso para a questão do teu autocuidado, da tua autoestima. Mas, quando eu falo de hábitos, não é só sobre isso, é sobre isso também. É sobre realmente ter uma rotina na agenda, né? O que é que eu vou fazer na segunda, o que é que eu vou fazer na terça, o que é que eu vou fazer na quarta, o que é que eu vou organizar, né, dentro do meu dia a dia. Eu preparei um material massa pra ti, massa mesmo, assim. Sabe assim, presente de mãe, de pai, da família toda, assim. Foi esse material que eu preparei pra ti, que ele é voltado exatamente para hábitos. E por isso que eu tô conectando aqui com a questão da agenda, por quê? Porque lá você vai perceber algumas formas que eu te ajudo a construir bons hábitos, né? A construir esses hábitos que tu quer tanto instalar e que às vezes tá tão difícil. E nessa construção dos hábitos, o que é que acontece? A gente precisa, então, ter uma rotina. Porque em alguma das estratégias, em várias, na verdade, vocês vão ver que a gente associa um hábito com o outro, a gente empilha um com o outro, a gente conecta esse que eu já faço com esse daqui que eu quero fazer, a gente retira esse daqui que não tá dando certo para poder implementar esse outro. Então, tudo isso com uma agenda, né, facilitada, uma agenda de rotina, vai ajudar na construção desses hábitos, né? Meu Deus, muito isso, eu tenho que fazer. Olha, esse material vai te ajudar, eu tenho certeza. E aí a gente entra então no próximo e 5º passozinho, que é pra gente ter esses comportamentos de alta performance. Que é então ter uma previsibilidade na tua rotina. Dentro do material que eu coloquei lá pra ti, tá lá disponível na minha biografia do Instagram, né? Tem um linkzinho lá pra você acessar facilmente. Também tem isso, tá? Que quanto mais a gente vai facilitando a nossa rotina no dia a dia, tornando ela previsível, os nossos hábitos vão sendo mais fáceis de serem executados, né? Eu destrincho assim, ó, gente, titim por tintim, mas te antecipo aqui pra tu entender o que é que eu tô falando. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, que inclusive, esse material, ele foi baseado no livro Hábitos Atômicos, né? Onde o James Clear, acho que é assim o nome dele, ele traz, assim, diversos apontamentos de estudos, de como é que a gente pode fazer essas práticas até virarem hábitos.
E aí, num exemplo bem básico, por exemplo, que a gente pode fazer essa associação com a previsibilidade da rotina, se, por exemplo, eu quero fazer exercício físico, que a gente já entendeu aqui da relevância e importância, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a PSI aqui, que vê o quanto que isso tem efeito no dia a dia aqui das minhas pacientes. Então, se, por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigante, eu preciso tornar esse hábito fácil, eu preciso tornar esse hábito previsível, né? Tem algumas estratégias, por exemplo, a estratégia lá que ele usa de 2 minutos, que então eu vou usar 2 minutos para dar o primeiro passo para esse hábito ser implantado, que seria de repente já tá com a roupa facilitada ali, para no dia seguinte ou no momento que eu vou precisar, a roupa já tá pronta. Então, já pensei nisso antes. Eu não preciso na hora que eu tenho, eita, só tenho 20 minutos para treinar. Ai, mas eu ainda vou pensar na roupa. Ai, não sei o que, mas essa não ficou boa. Ah, mas essa daqui não sei o que. Já passou até os 20 minutos, perdeu o tempo do treino, né? Então, assim, a gente precisa aprender a dar uma previsibilidade nisso daí, né? Se eu quero me alimentar melhor, né? Como a gente também trouxe aqui da importância do se alimentar minimamente bem, eu preciso ter uma rotina organizada de alimentação. Se eu tenho uma vida mais acelerada, que horas eu tô num canto, horas eu tô no outro, eu não sei direito o que é que eu vou encontrar nesse meio do mundo pra comer, eu posso levar a minha quentinha, eu posso preparar ela no final de semana já pra semana inteira, onde eu só pego, boto na bolsa e saio, né? Então, assim, como que eu vou facilitar? Esse material tá divino, de verdade. E a gente entra no 6º passo de comportamento pra gente, então, ter comportamentos de alta performance, né? Que se fala tanto. Só que qual é a minha preocupação aqui que eu quero trazer pra ti? Diferente dessa alta performance que a gente escuta o tempo inteiro, que parece que você tem que ser super produtiva, né? E tem que fazer tudo, assim, meu Deus, a Mulher Maravilha. Às vezes é difícil entrar nesse campo sem adoecer. Então, não é o que eu quero pra ti. Eu quero que tu entre neste campo dando o melhor que você tem de você, né, dentro da tua performance, mas também se valorizando, também cuidando da tua saúde, né? Não de qualquer jeito, mas de um jeito que seja possível pra você, que você sinta, né? Isso se conecta com a nossa autoestima, que você sinta que tá sendo eficaz naquilo ali que tu tá fazendo, porque tu tá fazendo, dando o teu máximo, sem ficar o tempo todo passando dos teus limites, sabe? Isso é precioso. Então, olha aqui, se eu aprender a colocar hábitos em minha vida, muda tudo, muda mesmo. Muda porque fica viciante, né? A gente falou um pouquinho mais cedo. O nosso cérebro, ele entende da mesma forma o que é vício, o que é hábito, ele entende que é tudo igual. O que é que muda? A forma que a gente enxerga. Então, os vícios é algo que vai estar ali sendo destrutivo, é um malefício, vai estar prejudicando a vida da gente, e dependendo dos hábitos que a gente construa, vão ser hábitos bons que nos ajudam na nossa tomada de decisão mais rápida, melhor e efetiva para o que é bom realmente pra gente, né? Então, assim, na hora que eu consigo aprender e colocar os hábitos na minha vida, vai mudar tudo, a tua rotina, teu dia a dia. Inclusive, olha como muda tudo e como se conecta com o que tu tá dizendo mesmo, porque na hora que a gente muda esses hábitos, ou que a gente precisa mudar esses hábitos, mexe com o nosso ambiente, né? O que nos rodeia, o que é que tá em volta da gente que a gente precisa dar atenção? O que é que a gente precisa filtrar, né? Que tipo de pessoas que eu preciso me acompanhar ou me afastar? Também tem lá no material que eu disponibilizei na bio, vocês veem lá bem direitinho, que um dos focos principais que a gente chama, né, de motivação, mas eu não tô com motivação pra fazer isso daqui, não. Um dos materiais que eu disponibilizei lá te ajuda a entrar no verdadeiro processo da motivação, que é o quê? Entender quais são os motivos reais que te fazem querer implementar esse hábito, porque enquanto tu não tiver clareza disso, tu não vai conseguir sustentar o hábito. Entende? Então, cada vez que tu tiver consciência de quem é essa pessoa que eu quero me tornar, quem é que eu vou me acompanhar que já é mais ou menos desse jeito que eu quero me tornar e que de repente eu posso aprender com essa pessoa, né? Então, na hora que eu faço essa somatória é que eu vou ter a minha motivação, que é o motivo conectado com a ação. Então, eu tenho um grande motivo ali que sustenta, que embasa as minhas ações. E aí, a gente entra, então, no 6º comportamento para melhorar a nossa performance, que é exatamente
chamar a senhora Constância. Então isso quer dizer o quê? Fazer repetidamente aquela mesma coisa, né? Então assim, não é sobre dar grandes saltos, não é sobre eu preciso fazer uma coisa gigantesca, é sobre eu preciso fazer um pouquinho que seja, eu preciso beber água, um pouquinho que seja todo dia, eu preciso deixar minha garrafinha por perto, né? Sempre por perto, porque aí eu facilito que eu consiga beber água todos os dias, né? Gente, esse aqui é o mais básico, o suprassumo muito básico, né? Todo mundo deveria ter acesso, todo mundo deveria estar bebendo, e muita gente tá aí com problema nos exames porque não tá bebendo água suficiente. Então, né, o que é que eu posso facilitar para isso? Usar a senhora Constância. Lembra que são esses mini ações, essas micro ações, esses mini resultados que tu vai ter que te levam para a excelência. São eles, tá? Eu separei aqui do nosso material que tá lá disponível na bio, tá? É o nosso guia para construir os seus hábitos, não os da Raniele, né? Então, é os seus, é bem personalizado, é uma forma prática de tu conseguir personalizar o que é valioso e importante para você. Então, separei uma partezinha aqui pra gente ver o que é que a gente vai encontrar lá, tá? Qual é a nossa verdadeira motivação? Nossa verdadeira motivação. E aí tu pode estar agora pensando, né, nas respostas que talvez a Raniele queira ouvir. E eu não quero ouvir uma resposta pronta, certa, sabe? Eu quero ouvir o que tá dentro, aí dentro, o que vibra dentro do teu coração. E eu vou te dizer o que é que vibra de uma forma mais universal, principalmente quando a gente fala de hábito, que imediatamente a gente associa a esforço. A gente tem preguiça. E o James Clear, ele fala disso. Olha essa frase que ele diz, né? Nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. Essa é uma estratégia inteligente. A energia é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que ao decidir entre duas opções semelhantes, as pessoas naturalmente são mais atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho. Ele tá mentindo? Não tá, né? E ele complementa. A ação realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço. Estamos motivados a fazer o que é fácil. Não é isso? Não é desse jeito? E aí eu vou te dizer, eu até fiz um post esses dias aqui no Reels, falando exatamente disso. Seguir o caminho facilitado pode estar muito mais conectado com os teus processos de resistência, esses que te compram, te sabotam, né? Como é que eu posso dizer? Eles vendem que é melhor os resultados mais rápidos e fáceis. A gente encontra facilmente sobre tudo isso também no livro Como Superar Seus Limites Internos, que ele fala o tempo inteiro sobre isso, né? O quanto que nós somos sabotadores, o quanto que a gente usa dessas resistências para criar mecanismos, meios de conseguir as coisas mais fáceis. Porém, nem sempre o que é mais fácil é o que realmente vai construir bons hábitos na vida da gente. A gente tem dificuldade, principalmente em tempos atuais, pode reparar, a gente tem dificuldade de aprender a diminuir a nossa pressa em conquistar satisfação, né? A gente tem dificuldade de esperar o tempo preciso para as coisas realmente acontecerem. E aí a gente fica com preguiça e acaba querendo pegar atalhos. Mas isso são resultados de resistência. Resistência para o que realmente vai te levar para onde você quer ir, entende? Então a gente precisa estar muito atenta. Mas Raniele, tu disse aí que todo mundo, né, tem essa motivação que é a preguiça, beleza? Exato. E é exatamente por ela que a gente vai se aliar, né? Então, em vez de dizer, eu vou ser preguiçosa que vou me apegar aos caminhos mais fáceis, aos atalhos, né? Muitas vezes tu tá te sabotando, muitas vezes tu tá indo por outros caminhos que realmente não vai te levar, que tá ali te sabotando. O que é que tu vai fazer? Tu vai pegar a preguiça ao teu favor. Então, tu vai tornar os hábitos que tu quer construir fáceis de fazer. Por isso que eu coloquei hábitos fáceis igual a vida leve, né? Então, tu vai precisar facilitar isso no teu dia a dia. Tu vai precisar, então, tornar isso repetido.
é como eu coloquei aqui. Tu precisa, então, remover os obstáculos e focar em otimizar o teu ambiente. Então, tudo isso tem lá no material, né, disponível na bio, de uma forma muito facilitada. E com ele, você quer só o guia, eu tô triscando aqui. Mas com ele tu ganha 2 brindes que são também incríveis, que é a listinha da sorte, ela vai exatamente se conectar para te ajudar a entender quais são os teus motivos para sustentar esses hábitos que tu quer tanto criar e que não tá conseguindo e que tem dificuldade. Então, que motivos são esses, né? Esse é um ponto. Lá na listinha tu vai, assim, destrinchar. É realmente uma listinha voltada pro processo de autoconhecimento. Assim, tá linda de ver. E o outro brinde é a questão do monitoramento de hábitos. Por que esse monitoramento de hábitos, Raniele? Porque já é certo também, os estudos também apontam que quando a gente consegue ver, né, de fato, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse hábito aqui de beber água, né, por exemplo, ele tá sendo construído a cada dia e você vai lá ticando, você vai se orgulhando das microações que você tá conseguindo fazer, que você tá conseguindo desenvolver. Então é muito interessante quando você consegue, então, fazer esse acompanhamento. É como um diário, exatamente, é como um diário. A resistência, é isso mesmo. E também a senhora falou que ela é muito maravilhosa e competente. Não à toa, tô aqui, né? Distribuindo conhecimento para vocês. Então, eu queria realmente... Deixa eu só beber um golinho d'água. Queria realmente deixar isso aqui hoje contigo, né? Se os teus hábitos, eles são tão valiosos, tu precisa aprender a modular esse ambiente. E nesse guia eu te ensino a modular esse ambiente, né? Eu te ajudo, assim, de uma forma facilitada pra tu não precisar ler um livro inteiro, que às vezes você lê e aí nem sabe direito, sim, mas beleza, e aí eu começo por onde, eu vou por que caminho, tá ali, ó. Caminhozinho facilitado. A gente não tem preguiça, né? Das coisas que dá trabalho demais. Pois pronto, facilitado. Só precisa fazer o que tá lá. Só fazer o que tá lá. E aí, ó, facinho. Tu consegue, então, implementar algum hábito, modificar outro que não tá sendo tão legal, e aí ter uma vida mais leve, ousar ter essa vida mais leve e, consequentemente, mais feliz. É isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra ti também. Uma vida facilitada, né? Não uma vida facilitada dos acessos que não levam a gente pra canto nenhum, mas uma vida facilitada por ti mesma, em consonância com o que faz sentido, com o que tu quer que vibre dentro do teu coração, que melhore ali a tua rotina, certo? O bom é que tem as tuas observações, exatamente, tem lá todas as minhas observações, né? Muitas vezes, o que é que eu acho que a gente precisa chamar o nosso eu observador, onde é que a gente tá usando o eu mascarado, então também faço essas conexões lá, então tá bem bacana, e o valor super acessível também, não é o valor de uma unha da semana, de um cafezinho com as amigas na semana, às vezes muito mais barato do que um livro, então vai lá, bem mais barato do que a minha sessão da terapia, bem mais barato mesmo. Então, assim, não perde tempo não, já começa hoje, para de embromação segunda, próximo mês, não. Esse é o momento de tu começar a fazer os bons hábitos contigo mesmo, agora, tá certo? Agradeço muito a companhia, um beijo bem grande e a gente se vê por aqui. Um beijo, vou colocar aqui o restinho da música pra gente terminar com a energia lá em cima, do jeito que a gente começou, tá certo? Beijo. Muito obrigada. Ótima terça-feira. Ótima semana. Vamos lá na bio. Será que deve ser o preço de uma sessão de terapia? Vou lá ver. Não, bem mais barata. Bem mais barata que uma sessão de terapia. Muito obrigada. Boa semana pra vocês também. Beijo. Mas sempre esteve dentro de você. E agora chega a hora de voltar.